Fala, Rocket, beleza pura? Então esse aqui é Rafa Magalhães, hacker do inglês, mais uma vez aqui para destravar o teu inglês e te ajudar a acelerar o teu aprendizado em até 5 vezes. Bem-vindo à penúltima aula do Quick Start, esse evento de 4 aulas que está fazendo uma galera aí destravar de vez para o aprendizado e aprendendo técnicas que vão acelerar o teu aprendizado em até 5 vezes mais. Isso eu te prometo, meu irmão. Agora olha só, Rocket, você que está acompanhando a gente desde o começo, cara, parabéns, tamo junto, brigadão aí. É isso mesmo, hashtag Rocket até o fim. Então conto com você para continuar sua jornada. E olha só, quero agradecer a enxurrada de feedback, de comentários que eu recebi, de mensagens privadas. Cara, muito obrigado pelas mensagens de apoio de vocês. Tem muita gente aí já dizendo que essa maneira desconstrutiva de mostrar para vocês como se faz para aprender, esse passo a passo, essa receitinha de bolo, meu irmão, tem ajudado muita gente a conseguir finalmente perder esse bloqueio do aprendizado, perder o bloqueio de aprender não somente a falar inglês e outras línguas, como qualquer outra coisa. Tem muita gente que hoje tem dificuldade de aprender coisas novas e acaba, por erro, tentando facilitar demais o que não pode ser facilitado. Perfeito? É que nem você na academia. Se você facilita demais pegar peso, no final das contas o seu músculo não cresce mais. É a mesma coisa com o seu músculo cerebral. Não é músculo não, tá, gente? É só uma maneira de falar. Galera, só relembrando que o vídeo 2 que a gente entregou agora, nós ensinamos as 3 ações que você precisa fazer para conseguir vencer, praticar o seu inglês e vencer os travamentos, tá? A primeira coisa é se prepare para a guerra. Eu mostrei lá, se prepare para a guerra, se prepare para falar o que você não sabe e se prepare para vencer o maior vício do brasileiro. Lembrando que essa série aqui ela é feita ordenadamente, ela é feita em sequência. Se você assistir essa terceira aula sem assistir a aula 1 e a aula 2, você estará perdendo o seu tempo, brother. Não faz isso não, Rocket. Vai lá, se você ainda não assistiu a aula 1 nem a aula 2, ou você perdeu alguma aula pelo meio do caminho, para agora esse vídeo e vai lá no vídeo 1 que está disponível para você, depois no vídeo 2, e aí depois você assiste essa aula do vídeo 3. E por que eu estou te dizendo isso? Se você não for agora, se você achar, depois eu vou, não vai acontecer, porque essas aulas estarão somente disponíveis por essa semana e é por tempo limitado. Então não perca mais seu tempo, corre lá, para esse vídeo agora e corre lá e assiste o vídeo 1 e o vídeo 2, hein, brother? Nessa aula, então, número 3, a terceira aula do Quick Start, esse evento que vai fazer você aprender as coisas mais rápidos, até 5 vezes mais rápido. Eu quero te ensinar agora os 2 fundamentos da metodologia, os 2 básicos principais fundamentos da metodologia e as 2 maiores desculpas que todo brasileiro dá para si mesmo. E assim, o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo, né, brother? Então olha só, Rocket, os 2 principais princípios, 2 básicos princípios, mais importantes princípios da metodologia cara, fuja do repeat please, e eu vou explicar isso para vocês com detalhes, e ado, cada um no seu quadrado. Cola comigo que você vai entender. Eu sei que nesse momento agora, cara, as coisas que a gente fala são muito disruptivas, porque não tem muita gente falando, é por isso que é disruptivo, é novo. E algumas pessoas que estão falando coisas parecidas com o que a gente fala ainda não entenderam de verdade o processo. Fala porque é bonito, fala porque é novo, mas às vezes não entende pela raiz. A gente tem entregado esse conceito, essa metodologia colocada em prática há 17 anos, Rocket. São 17 anos de resultados, mostrando para as pessoas que é muito possível e tem se tornado realidade na vida das pessoas falar línguas rapidamente e aprender mais coisas. Muita gente que faz, por exemplo, destrave só inglês, chega no final falando, cara, esse treinamento não é só para inglês, é para a vida toda. Eu falei assim, pegou o código, pegou a sacada, é isso mesmo. Então, para você entender como isso é possível, deixa eu te contar uma historinha básica em relação à originalidade das línguas. Da onde que vieram as 3.000 línguas e dialetos hoje? A ciência linguística nos mostra que essas 3.000 línguas e dialetos hoje vieram provenientes de 60 famílias que eles chamam de famílias não importantes. A ciência linguística chama essas 60 famílias de 60 famílias não importantes. 60 famílias que originaram as mais de 3.000 línguas e dialetos que hoje nós temos no planeta. Só que a ciência linguística continua a investigar o processo, eles chegaram à raiz de 12 famílias, as quais eles chamam de 12 famílias importantes. A ciência linguística chama essas 12 famílias de 12 famílias importantes da originalidade das línguas. Então, as 12 famílias geraram as 60 famílias, e essas 60 famílias geraram que hoje a gente tem as mais de 3.000 línguas e dialetos. Só que bem recentemente, por muito tempo ficou isso, era essa a verdade da galera. Mas apenas recentemente, alguns anos atrás, a ciência linguística conseguiu comprovar no tronco dessas 12 famílias importantes
que todas elas apontavam para uma língua única. É isso aí que você ouviu. Uma língua única. Você já ouviu isso em algum outro lugar antes? Pois é, cara. Outra coisa interessante é que a mitologia chinesa, uma das mitologias mais antigas do mundo, tem pergaminhos de 2.500 anos antes de Cristo, tá entendendo? Que é mais ou menos o mesmo tempo que a Bíblia nos chama para o tempo de Noé e Abraão, é entre aquele tempo de Noé e Abraão. E a mitologia chinesa também fala em seus pergaminhos que o mundo todo falava uma língua só, e por alguma razão o mundo desviou-se do propósito original, da rota original, houve um desvio de rota e isso causou a multiplicação de línguas. Mesma coisa aconteceu na Bíblia. Em Gênesis 11, como todo mundo falava uma língua só, houve a construção da Torre de Babel e aquilo meio que fugiu do projeto original de Deus, e Deus foi lá e confundiu as línguas. Agora, a palavra interessante aqui é a palavra confundir. O que significa confundir? A ciência linguística não chama de confundir, mas ela chama de gerou-se a partir de. Quando eu falo gerou-se a partir de, eu sou, como filho de meu pai e minha mãe, eu sou a geração que veio a partir dos dois. Então eu sou uma mistura dos dois. Eu não sou nem somente só um, nem somente só outro. Eu sou um ser completamente novo, porém proveniente dos dois. Então, quando eu pego uma língua eu, e eu multiplico essa língua para mais línguas, essas línguas são parte de mim, elas são parte da minha raiz. Na caso da confusão de línguas, é a mesma coisa. A confusão é como se eu pegasse agora um cubo mágico, sabe aquele joguinho de cubo mágico, das coresinhas? É como se eu pegasse um cubo mágico e eu misturasse todo esse cubo, confundisse as cores, certo? E fizesse você montar essas peças. E o interessante do cubo mágico, desse quebra-cabeça, foi que quando o cara que inventou o quebra-cabeça, o cubo mágico, a primeira pessoa que montou o cubo mágico levou mais ou menos 3 semanas para conseguir montar. A pessoa montando, tentando identificar o código padrão, montou em 3 semanas. Alguns anos depois, eles implementaram as Olimpíadas de montagem do cubo mágico, as Olimpíadas do cubo mágico. E na primeira Olimpíada, o campeão conseguiu montar um pouco menos de 5 minutos. Ele levou um pouco mais de 4 minutos, entre 4 e 5 minutos. Hoje em dia, no ano passado, na última Olimpíada que teve de montagem de cubo mágico, o campeão levou o troféu para casa com a montagem de 3,4 segundos. Pois é, 3,4 segundos. E se você for hoje no YouTube, na internet, você pesquisar lá como montar um cubo mágico, você vai ter um monte de adolescente tentando te ensinar, mostrando para você que existe um passo a passo muito simples e básico que faz qualquer pessoa na vida que nunca montou um cubo mágico na vida montar em um pouco mais de 1 minuto, 2 minutos, consegue montar o cubo mágico seguindo aquele passo a passo. Rafa, o que isso tem a ver com o inglês? O que se entende da língua, da comunicação, do estudo de línguas, é que essa confusão de línguas é como se Deus tivesse pego o cubo mágico da galera e confundido. É como se todo mundo tivesse um cubo mágico antes e todo mundo tivesse um cubo mágico das mesmas cores. Só que aí Deus pegou aquele cubo mágico e confundiu e entregou para um grupo de pessoas. Confundiu um pouquinho mais e entregou para outro grupo de pessoas. Confundiu mais um pouquinho e entregou para outro grupo de pessoas e assim foi respectivamente. Cara, dizem que é 12 famílias, então ele teoricamente multiplicou essa língua, confundiu com o mágico de 12 grupos e aí mandou eles espalhar pela terra. E daí veio a multiplicação de línguas. Perfeito o que eu quero te dizer? Agora, por que isso aconteceu? Como é que a gente faz então o processo? Como é que esse processo realmente funciona? Prazer, eu sou Rafa Magalhães e eu sou o cara que tô na internet hoje mostrando para você um passo a passo para você montar o seu cubo mágico super rápido. Você talvez não vai conseguir montar o seu cubo mágico em 3,4 segundos. Mas não precisa, né, brother? Tudo que você quer é montar o cubo mágico. E você vai conseguir montar infinitamente mais rápido do que o primeiro campeão da Olimpíada lá atrás conseguiu montar o cubo mágico dele. Metaforando, dizendo que você vai conseguir falar sim inglês muito mais rápido do que pessoas conseguiam, talvez, no passado. Então, o princípio básico dessa metodologia, os 2 princípios básicos que eu quero ensinar para você hoje nessa terceira aula é fuja do repeat please. Aonde que você vai no ambiente que as pessoas ficam repeat please, repeat please, repeat please? Na sala de aula. Fuja desse ambiente, fuja da sala de aula. Mais precisamente, fuja do professor. Por que, Rafa? Você está contra os professores? Não, cara. Os professores são umas pessoas maravilhosas e é uma carreira abençoada por Deus e assim, a gente tem que respeitar e realmente honrar todos os professores que existem no Brasil, tá? São heróis, parabéns para todos vocês. Mas por que fugir dos professores? É que o professor não tem culpa. O professor ele entrou numa formação acadêmica
que é a mesma formação, tá? O professor de inglês e o professor de português, eles recebem a mesma formação. A formação que você recebe para ensinar a língua portuguesa é a formação que você recebe para ensinar a língua inglesa. Eles não têm culpa disso, eles pegam aquela metodologia, eles já simplesmente repetem durante o período de sala de aula. E aí eles vão te corrigir baseado no que eles acreditam que é certo, baseado no que eles aprenderam na faculdade. Não dá certo. Por que que não dá certo? Porque a metodologia de ensinar português, ela teoricamente dá certo porque você já fala português. Então, funciona. Aí o pessoal fala, ah, se funciona no português, funciona no inglês. Mas tem uma grande questão nesse negócio. Você não fala inglês ainda. Então, aprender inglês com a mesma metodologia que você aprendeu português, você se quebra. Não, Rafa, mas o meu curso de inglês é muito diferente. Tem técnicas diferentes lá, super alucinantes. Beleza. Se você, em algum momento do seu curso de inglês, está tentando aprender gramática simultaneamente ao processo de fala, você vai se travar, você não vai sair do lugar. Se você está durante o processo de tentar falar inglês, aprendendo como se pronuncia as palavras, sendo corrigido, tentando pegar tradução ou vocabulário, você está se ferrando também, brother. Então, fuja do processo do professor. E o professor, na função de professor, ele tem certas obrigações, enquanto que o mentor não tem. Agora, o mentor tem outras obrigações que são muito mais interessantes para o nosso caso do que o professor. O professor não tem. O professor ele não tem uma obrigação, ele não coparticipa do teu resultado. O mentor, sim. O mentor, se você não alcançar o resultado, o mentor toma uma porrada. O professor não. Se você não passar de ano, o professor ele não é tão cobrado assim, entendeu? Então cola comigo e fuja desse processo. Principalmente porque se eu pego uma criança hoje que não desenvolveu a fala dela, cara, eu não levo ela para um professor, eu não levo ela para uma escola. A criança que não desenvolveu a fala, eu levo ela para um fonoaudiólogo. Exatamente. Alguém que vai ajudar essa pessoa a desenvolver a fala. O seu problema não tem nada a ver com gramática, brother. O seu problema é que você ainda não desenvolveu o, a habilidade da fala na língua inglesa. Isso não vai ser corrigido numa aula de gramática, numa aula de vocabulário, numa aula com o professor. Isso vai ser corrigido com técnicas de psicolinguística, juntamente com técnicas da fonoaudiologia e juntamente com uma experiência de 17 anos utilizando metodologia de aprendizado acelerado, que é o que a gente está querendo mostrar para você aqui agora, fazendo você aprender não somente o inglês, mas qualquer coisa que você quiser, até 5 vezes mais rápido. Beleza? E o A do A do A do cada um no seu quadrado, que é o segundo princípio que eu quero ensinar para vocês hoje, é justamente o fato de, quando nós aprendemos alguma coisa, normalmente essa coisa ela se encaixa numa caixinha, a gente coloca ela numa caixinha. Por exemplo, se eu vou memorizar as coisas, normalmente eu memorizo as coisas dentro de uma certa caixinha. Beleza? Quando eu vou aprender coisas científicas, isso vai para uma outra caixinha. Quando eu tenho, por exemplo, uma memória emocional, isso vai para uma terceira caixinha. E quando eu tenho habilidades motores, isso vai para uma quarta caixinha, quinta caixinha, até perdi a conta de quantas caixinhas nós temos, mas nós temos várias caixinhas. Então, colocar o conhecimento do aprendizado do inglês no quadrado certo, ou colocar o conhecimento de qualquer que seja o seu aprendizado que você quer acelerar no quadrado certo, na caixinha certa, faz todo sentido e improve, né, melhora absurdamente mais o seu aprendizado. Por exemplo, se você tivesse tentado aprender a andar de bicicleta, colocando na caixinha do acadêmico, você estaria aprendendo as leis da física, a gravidade, a inércia, o equilíbrio e por que essas coisas fazem a bicicleta funcionar. Só que no frigir dos ovos você não estaria andando de bicicleta, isso não resolveria em nada o seu problema. Se você tivesse, por exemplo, lendo um monte de livro de receita, isso não ensina você a cozinhar. As receitas, memorizar as receitas pode até fazer parte da caixinha da memória, mas em nenhum momento você, por memorizar a receita, vai ter a habilidade de cozinhar. Isso é uma outra habilidade que é colocada numa outra caixinha. Todo conhecimento que você tem que utiliza alguma ferramenta motora do teu corpo, esse conhecimento vai na caixinha do conhecimento motor e o conhecimento motor é a base estrutural do conhecimento natural e vice-versa. E o conhecimento natural, o aprendizado natural, ele é totalmente diferente do artificial. E é por isso que muita gente tentando aprender inglês com metodologias artificiais, você não consegue absorver. Exemplo, existe agora uma dieta chamada dieta keto, ketoica, ketose, sei lá como é que chama agora. Keto diet, né? E essa dieta keto quer dizer que você tem que comer comidas que não foram processadas, comidas que você encontra naturalmente na natureza. Então, se você pega, por exemplo, um óleo de girassol, é super difícil você extrair o óleo do girassol de forma natural. O azeite não, às vezes você espreme a azeitona, já sai azeite, é super fácil.
Mas de forma natural, você não consegue tirar o óleo de girassol. Então eles dizem que não faz parte desse negócio. Alimentos processados, você não encontra na natureza. Você encontra frutas, vegetais, legumes, carne, você encontra isso na natureza. É a mesma coisa. Se você tiver que utilizar é, coisas especiais para você conseguir falar inglês, livros, cadernos, caneta, você está colocando processos que não existem na natureza. E é por isso que essas pessoas. Você, por exemplo, quando aprendeu português, você não teve que pegar um caderno, você não teve que pegar uma caneta, você não teve que ler. Então, esses processos são artificiais comparados com a metodologia natural e motora que você e eu utilizamos para falar a nossa língua mãe. E é por isso que não consegue se aprender inglês utilizando metodologias artificiais, somente as naturais. E é por isso que a galera alcança a aceleração do aprendizado quando você usa o aprendizado natural. E a verdade nossa aqui é que o brasileiro ele não fala inglês porque ele perdeu um dos grandes elementos principais da fala. A fala, comunicação, faz parte enraizada do teu conceito de identidade. Ter o conceito de identidade na língua facilita muito, absurdamente, o processo de aprendizado. O brasileiro, na verdade, ele quer tentar aprender, primeiro que ele só quer falar quando ele tiver com um nível aqui em cima do inglês. Isso não é natural. As crianças, elas começam gradualmente falando, só que o clique se dá num ponto específico. O clique de que a criança simplesmente saiu daquele blá 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 blá, blá e começa a falar tudo mamãe, papai, titio, titia, você não percebe o clique, porque você está acompanhando sempre. Quem toma susto é quem nunca não vê a criança durante muito tempo e quando vê, nossa, já está falando? Essas pessoas percebem o clique. Você que está no momento do aprendizado não percebe. Só que existe um clique, existe um momento onde você, do nada, uma habilidade que você não tinha, ela passa a existir e é o momento do clique. Tem toda uma ciência que estuda isso. Agora, como que você clica? Quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você era e quando você sabe quem você é. Aí você entende o momento do clique. Aí, um brotherzaço meu, Hélio, cara, esse cara fez comigo o treinamento dentro da plataforma de petróleo. Na verdade, eu dava aula de inglês durante um curto período de tempo na plataforma de petróleo, por um curso muito famoso por aí. Só que os alunos não conseguiam progredir. Aí, para esse cara, ele chegou para mim e falou para mim o seguinte: brother, eu preciso de melhorar, eu tô com oportunidade de crescer dentro da plataforma, mas eu preciso falar inglês. Eu sou marinheiro, só que eu já sou formado mestre de capotagem, contramestre. E eu podia ganhar muito mais se eu fosse contratado para essa função, mas essa função exige que eu fale em inglês. Como é que eu faço? Baiano, camarada com aquele sotaque do baiano, tá tudo certo, falando do jeito encantando, assim, lindo demais, que eu adoro o sotaque do baiano. Ele começa a falar inglês com o sotaque de baiano e isso aí conquista a supervisão dele. O brasileiro faz bullying com ele porque ele fala com sotaque de baiano, só que ele não tá nem aí porque ele sabe da identidade dele, ele tem orgulho da identidade dele. O que aconteceu? Foi contratado. Agora eu sei que você já passou por uma porrada de perrengue, cara. Eu sei que você talvez tenha frustrações, travas, bloqueios. Tipo assim, cara, Rafael, isso não vai funcionar comigo. Eu já tentei um monte de coisa, isso não deu certo para mim. Eu entendo, porque também já aconteceu comigo. Embora eu tenha conseguido falar inglês, a minha mente estava destravada para o inglês, eu achava que essa metodologia só funcionava para o inglês. E aí o francês, por exemplo, que eu tinha que aprender, lembre-se, eu trabalhava numa empresa francesa. Cara, o fato de eu não aprender francês atrasou bastante a minha vida. Mesmo a minha vida estando acelerada, mesmo tendo conseguido conquistar vários patamares, vários status, entendeu? Ter conseguido romper várias barreiras. Cara, se eu tivesse com francês, eu tinha pulado 10 degraus. Eu estava andando de 10 em 10 degraus em vez de andar de um em um. Então, o que eu pude fazer na época? Um dia eu tive que tomar uma decisão. Um dia eu tive que perder o medo. Por quê? Qual era o meu medo? Meu medo era de não conseguir. Eu tinha um certo orgulho e vaidade porque eu conseguia falar inglês, mas eu não queria sim ter aquele sentimento de fracasso, de frustração, porque eu não consegui falar francês. Tentei e não consegui. Eu não queria ter esse sentimento de perda, entendeu? De ter tentado e não conseguido. Mas eu tive que vencer isso. E eu coloquei em prática a minha própria metodologia, eu coloquei em prática para o francês. E adivinha só? Maintenant je peux parler français aussi, mesdames et messieurs. Então, o que pode acontecer com você nesse processo, realmente, pode acontecer de você talvez se frustrar. Cara, esse é o seu medo e você pode até acreditar nisso. Só que já pensou se você entra e você fala, e você resolve, e você destrava, e você pelo menos consegue sair com a habilidade de aprender 5 vezes mais rápido? Ou, cara, é muito. O destrava, ele faz algo com você que mexe com a tua base, com a tua estrutura.
Tá entendendo? Eu não tô dizendo pra você que você não vai destravar, eu tenho certeza que você vai destravar, entendeu? Não é um curso de inglês isso, cara. Isso é uma metodologia, um treinamento que destrava a tua cabeça para aprendizado de línguas. Ela faz você pegar o caminho certo, ela faz você entender os atalhos, ela faz você lembrar como você aprendeu português e você repete o mesmo processo. Você já fala português. A gente utiliza a mesma metodologia que você utilizou para aprender a dirigir, para aprender a andar de bicicleta, para tocar seu violão, para falar seu português. Brother, e essa metodologia é passada para você em 21 aulas gravadas, cara, 21 aulas online, que vão ficar disponíveis para você ter acesso a hora que você quiser. Além disso, você vai estar recebendo também. Cara, gente, cola comigo, olha só. Eu ainda nem te disse ainda as duas maiores desculpas do brasileiro, tá, para não falar inglês, cara. Mas olha só, essas 21 aulas de treinamento ainda vai te dar o meu livro, que o nome do livro é muito difícil de falar, que é só tá de sacanagem, eu só quero falar inglês, que é basicamente o que a maioria da galera quer no Brasil, cara. Os caras só querem falar inglês, viver a vida, ter liberdade, ter capacidade de ir e vir a hora que eles quiserem. Entendeu? Além disso, você vai estar recebendo também uma análise comportamental para saber como o teu comportamento tem influenciado na sua habilidade de aprender outras línguas e na tua habilidade de aprender em general. Agora imagina só que além disso, cara, lembra que eu falei sobre a fonoaudiologia? Pois é, tem uma mentoria, uma aula com uma professora, uma doutora, uma fonoaudióloga, uma mulher que sabe ensinar muito bem, que salvou a minha garganta, ela salvou a minha voz. Eu sempre ficava rouco quando fazia conteúdo, gravava palestra, fazia evento, e ela me ajudou, salvou minha voz e juntos a gente começou a conversar. A especialização dela são crianças que têm algum certo tipo de debilidade e mesmo assim, com ela, consegue desenvolver a fala. Agora, tu imagina as dicas que ela vai poder te passar nesse vídeo, cara, nessa aula. Pois é, você vai ter acesso a essa aula. E não contente com isso, ainda mais vai ter duas mentorias comigo que eu entrego para você. Duas mentorias no tete a tete. Duas mentorias que você vai conversar comigo, vai estar ali em grupo com a galera, entendendo os travas da galera, e a gente vai estar te travando geral ali ao vivo, meu irmão, sem nada te segurando, com toda a liberdade. Você vai ter acesso a mim. E lembrando, cara, eu sou um ser humano igual a você, meu irmão. Eu tenho pai, mãe, o pai já me faleceu, né? Mas eu sou um ser humano igual a você. Então o que acontece? Não, você não vai sumir, eu não vou sumir. Eu tô no meu DM no Instagram. Qualquer dúvida você pode perguntar dentro do grupo. E você vai ter acesso a uma tribo exclusiva da galera que faz parte do treinamento. Pois é isso que você vai ter. E essa tribo, uma ajudando outras pessoas, cara, você sente aquele senso de comunidade, sabe como é que é? Todo mundo com o mesmo propósito. Não é aquele negócio assim, eu quero falar inglês para o outro não falar e eu conseguir a vaga de emprego dele. Não é isso que a gente prega, cara. É uma união, é uma comunidade, é uma tribo. São irmãos e irmãs, Rockets and Rockets, que estão se ajudando para nós conseguirmos cumprir com o propósito que eu estou te mostrando desde o começo desse projeto, que é fazer mudar a cara internacional desse país. Só que tem gente que fala assim, Rafa, cara, eu nunca estudei inglês na vida, cara, eu não tenho nada de inglês. Eu já cansei de comprovar pra galera que o brasileiro não existe no Brasil inglês zero. Cansei de comprovar, entendeu? Você, cara, compra um smartphone, que é um iPhone, que você faz um purchase no e-commerce, que é na internet, usando um laptop, mexendo no mouse, usando o Google Search, aonde chega para você um site, um website da internet, onde você faz a sua compra, usa o seu credit card, aí você manda fazer um delivery do seu smartphone, chega na sua casa, faz um open box, grava, faz uma live, faz uns likes, curte, post, faz um sharing, faz um streaming, aí você vai lá depois desse open box, você vai no App Store, faz um download de um app, onde esse app se chama iFood, e você fala para mim que você come no fast food, que é o McDonald's, eu mando fazer um delivery de um hambúrguer, assistindo Netflix, um movie do Avengers. E eu não falo inglês, Rafa. Brother. Questão que você já tem tanto inglês dentro de você e não sabe usar, não tem como o teu cérebro aceitar mais nada se você não usar aquilo que você tem. É que nem uma criança que tem muito brinquedo, não brinca com nenhum deles. Com certeza um pai diligente não vai permitir que você tenha mais brinquedos, a não ser que você dois brinquedos que você tem, let it go, desapega, ou você comece a brincar mais com eles, mostrando papai e mamãe que tá vendo? Eu brinco com todos eles. Se você dar mais um brinquedo, eu vou continuar brincando com esse brinquedo novo também. E é assim que funciona a tua mente, como um papai e mamãe diligente protegendo você de excessos. Perfeito? E da mesma forma, cara, você vai entender e compreender que não é uma questão de ter vocabulário, é uma questão de você utilizar aquilo que você sabe. Eu vou mostrar para você que, por exemplo, o vocabulário, você sabia que com 800 palavras, 850 palavras, você já fala basicamente 80% de qualquer língua? E eu mostro para você que você já tem muito inglês dentro de você, mais do que o suficiente de falar 50% da língua. Então, brother, cara, é só o processo literal de destravar. É para isso que o DSI foi criado, destrave seu inglês.
O DSI foi uma metodologia criada já há mais de 17 anos, sendo aperfeiçoada. Você está pegando a última versão desse treinamento com as técnicas mais atualizadas, a ciência mais comprovada. Cara, não sou eu só falando, tem todo um background de ciência e Bíblia te mostrando que esse é a metodologia que vai fazer você destravar de verdade a sua capacidade de aprender a falar inglês de verdade, real, sem travar, sem medo, sem ficar preso a preconceito, sem tentar falar com o sotaque do americano, o sotaque do britânico, você falar com o teu sotaque, que nem meu brother baiano lá, o Nélio, entendeu? Então, quando você entender e vier para o Destrave Seu Inglês, é isso que você recebe. Ele não é um curso de inglês do DSI, ele é um treinamento psicolinguístico que faz você destravar e entender o que significa de verdade falar uma nova língua. É um treinamento que vai fazer você desapegar de conceitos anteriores que estão te fazendo ficar pesado e não estão te deixando seguir para frente. Como perder a vergonha de falar inglês, como destravar, como identificar o seu bloqueio, como identificar o melhor caminho para você aprender de forma mais rápida, como aprender sem estudar, sem ter que ficar fazendo exercíciozinhos tediosos, chatos, como você consegue também acelerar mais ainda e começar a utilizar aquilo que você já aprendeu sem perder aquilo, ou como renovar todo o seu repertório e começar do zero, porém alcançando um resultado infinitamente mais rápido do que você alcançaria se você continuasse na mesma rota. Então, basicamente, DSI, Destrave Seu Inglês, ele é entregue para você nesse momento agora que nós estamos fazendo essa chamada com todos os bônus que eu já te falei. O livro, a análise, a aula da fonoaudióloga, entendeu? As mentorias, tudo isso é entregue a você como bônus se você topar entrar nesse processo. Só que alguns de vocês vão usar as duas maiores desculpas do brasileiro. Primeira maior desculpa do brasileiro é: Rafa, eu não tenho dinheiro. E a segunda maior desculpa do brasileiro é: Rafa, eu não tenho tempo. Primeiro, não sei se você sabe, cara, que só o fato de você falar inglês já faz você ganhar salários de até 70% mais maiores do que o que você ganha hoje. Você pode ganhar até 70% mais do que você ganha hoje, simplesmente pelo fato de você falar inglês. Se você quiser continuar na mesma função aqui no Brasil, o que eu tenho visto é que quando as pessoas falam inglês de verdade, elas se rompem de vários medos, se destravam e a maioria delas entra no empreendedorismo ou vai viajar para fora ou vai viver uma vida maior, vai conseguir outros empregos que realmente favorecem não só a habilidade do inglês dela, como também várias outras habilidades que essa pessoa adquiriu ao conseguir falar inglês. O fato de você ter aprendido a falar inglês de verdade faz a tua mente ficar mais rápida, mais acelerada e existem estudos que dizem que você fica até mais saudável pelo fato de ter uma mente bilíngue. Depois você bota no Google, pesquisa lá que você vai ver que isso é verdade. E tempo, gente. Cara, eu odeio ficar perdendo tempo. É por isso que eu não gosto de ficar estudando, porque eu sei que na maioria dos casos que eu fico estudando, livrinho, pai e bola, sei que lá, eu estou perdendo meu tempo. No final das coisas, eu faço algo que alguém me disse que eu tinha que fazer, mas no final eu não consigo adquirir o conhecimento necessário que eu precisava ter adquirido. Por que esse treinamento funciona? Porque, cara, a intenção minha é economizar teu tempo. Você vai destravar com simples 21 aulas super dinâmicas, 2 mentorias e vai ter acesso a todo o nosso processo que você vai poder usar no tempo que você quiser. E olha só, brother, todo mundo tem as mesmas 24 horas, seja pobre ou seja rico. Então não vem com essa, meu irmão. E toma essa decisão, cara, de vez para você entender. Essas duas desculpas têm travado muitas pessoas, não somente para o inglês, como para o sucesso da vida. Agora, Rafa, esse treinamento é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Esse treinamento é só para aquelas pessoas que querem deixar de ser todo mundo. Para aquelas pessoas que não querem mais ser todo mundo. Que não querem seguir mais o marido vai com as outras. Que não querem seguir as metodologias tradicionais. Que não querem seguir o que todo mundo sempre disse que funcionava, porém a gente não consegue ver o resultado real. O fruto define a identidade real da árvore. Você quer saber que tipo de árvore é aquela? Analisa o fruto dela que você vai saber que tipo de árvore que ela é. Então, olha para isso como algo de fora, novo, que nunca veio antes, que nunca existiu antes. E é um treinamento que ele é feito para você, utilizando a técnica da mentoria, utilizando a técnica da análise comportamental, nós vamos customizar, personalizar esse treinamento para você. Ele é feito para você. Então ele vai funcionar com você? Vai. É para todo mundo? Não, ele é para você. E é por isso que esse treinamento aqui agora, ele está disponível para você por tempo limitado. E alguém pode perguntar assim: Rafa, quanto é que eu tenho que investir nesse negócio aqui? Isso eu vou te contar na próxima aula, na aula número 4. Lá eu vou te contar. Só que ao mesmo tempo que eu vou liberar esse link de inscrição para vocês,
eu vou liberar esse link de inscrição para todo mundo que segue as minhas redes sociais. Já tem gente que está esperando esse lançamento já faz algum tempo. Eu abro de vagas em vagas para poder garantir a qualidade da entrega desse produto, a qualidade da mentoria, etc e tal. Agora, o que eu peço para você é o seguinte: na quarta aula eu vou estar te ensinando ainda não acabou nossas aulas, ainda tem uma aula ainda. Essa quarta aula, independente se você vai querer se inscrever no processo ou não se preocupa com isso, cara. Meu foco não é esse agora. Meu foco é conseguir te entregar todo o processo para você acelerar o teu aprendizado em até 5 vezes mais rápido. Isso você vai receber no final dessa quarta aula gratuita, eu te garanto isso. E lá você vai receber o segredo que nunca te contaram do inglês. Nunca te contaram do inglês. Esse segredo do inglês faz todo sentido para você aprender 5 vezes mais rápido. Esse segredo que nunca te contaram, eu vou te contar. Pega esse código, pega essa chave, pô, destrava, meu irmão, porque você já vai sair destravado para um aprendizado acelerado já na próxima aula, quarta aula do nosso evento Quick Start. Só que eu quero dar um presente para vocês, eu quero dar um negócio para vocês que ficaram comigo até o fim, o Rocket até o fim. Cara, eu quero te dar um presente. Na terça-feira eu vou abrir às 10 horas da manhã a lista. Eu vou abrir 10 horas da manhã o carrinho. Na terça-feira vai estar liberado a aula e eu vou abrir o carrinho às 10 horas da manhã. Para você que se inscrever na lista VIP agora, para você que está assistindo e falou assim, cara, eu quero receber isso, eu quero fazer parte da lista VIP. Para você que está comigo desde o comecinho até agora, eu vou te liberar um link para você fazer parte da lista VIP. E essas pessoas dessa lista vão receber o acesso 1 hora antes. Pois é, você vai ter acesso a 1 hora antes para você já receber esse processo. Então, se eu fosse você, eu corria aqui agora, clicava no link para fazer parte da lista VIP. Rafa, se eu clicar no link eu vou comprar alguma coisa? Não, brother. É só para você fazer parte da lista VIP. Você não tem obrigação de comprar absolutamente nada e você já receber essa aula 1 hora antes, terça-feira, às 9 horas da manhã. E lembrando, não acabou o Quick Start. Na última aula, no próximo dia, na próxima aula, na aula número 4, eu vou te contar com detalhes o segredo que nunca ninguém quis te contar. E tem gente que sabe e não quer que eu te conte, e tem muita gente que tem raiva de mim, porque eu decido compartilhar com a galera, com meus Rockets, que isso é o segredo que tem te impedido de alcançar aquilo que você quer. Então vem, cola comigo para a quarta aula, destrava, e eu te vejo terça-feira às 9 horas da manhã, porque eu sei que você vai querer fazer parte da lista VIP. Eu sei disso. Então olha só, tamo junto e abraços, Rocket. Fique com Deus e let it go, hein, brother? Let it go, let's go. Let's go e let it go. Eu gosto dessa frase. Brodinha, Rockets, abraço.